Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra cujo título é o sofrimento redentor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Capítulo onde se inicia a história de José. Versículo 5 diz assim: certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Versículo 9 agora, por favor. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam: tive outro sonho, disse ele. Até aqui. José entra para um rol na Bíblia que não está programado. O livro de Gênesis, na verdade, é um livro onde Deus usa as pessoas inesperadas. As pessoas de quem se previa uma utilização no reino de Deus, no plano de Deus, em tudo aquilo que representava a humanidade. A ideia é que sempre era o mais velho. E aí Deus quebra este paradigma com Isaac, Deus quebra esse paradigma com Jacó, Deus quebra este paradigma também com José, que não eram estes os filhos mais velhos, de quem se esperava que seriam os escolhidos para alguma coisa. Da mesma forma, as mulheres que são escolhidas no livro de Gênesis são as menos esperadas, são as mulheres que não têm condições de ter filhos, que naquela época, principalmente, isso era visto com muito pesar e com muita negatividade. Então o livro de Gênesis, ele é um livro muito diferenciado nesse aspecto, escolher e usar quem não se espera. E José entra para esse rol e tudo começa com José dizendo: eu tive um sonho, ou eu tenho um sonho. E é impossível lidar com essa frase de José dizendo que ele teve um sonho, sem nos lembrarmos de um dos discursos ou pregações mais famosas da história humana de Martin Luther King, como vai ser colocado aí um slide para vocês, quando em 1963 ele vai proclamar este famoso discurso: eu tenho um sonho. E aqui ele descreve um pouquinho desse sonho dele, dessa pregação, dessa exposição que ele fez. Ele disse assim: eu tenho um sonho, os filhos dos antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa da fraternidade. Meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Meninas e meninos negros darão as mãos a meninas e meninos brancos, como irmãs e irmãos. Hoje eu tenho um sonho. Essa proclamação entrou para a história e Martin Luther King é uma das referências, talvez a maior do século XX, na luta contra a segregação, a discriminação e o preconceito racial, numa época onde nos Estados Unidos a escravidão já tinha sido abolida, mas na prática, principalmente na região sul, você tinha uma separação, você tinha uma discriminação, placas de onde pessoas negras não poderiam entrar. Num ônibus, por exemplo, no transporte público, se chegasse um branco e não tivesse lugar, um negro era obrigado a se levantar para dar lugar a uma pessoa de pele branca. E nesse contexto se levanta, dentre outras pessoas, esse pastor. Martin Luther King era pastor da Igreja Batista, filho de um pastor também batista, com um sonho. Um sonho que a essência deste sonho está descrita nesse texto, onde essa questão da cor da pele não fosse o importante, o que seria importante seria o caráter, seria os valores da pessoa.
E dentro desses absurdos que aconteciam, muitas conquistas foram feitas. E Martin Luther King, ele tinha um princípio de manifestos sem violência. Ou seja, era fazer atos públicos, atos de interferência, até um tipo de boicote, por exemplo, de não comprar de uma determinada marca racista. Então havia ali um acordo nacional, principalmente dos negros e aqueles que apoiavam esta causa tão nobre, tão preciosa, para não comprar de algumas empresas que tinham esse viés. E olha o que ele diz sobre essa luta, de como ela era feita. Ele diz assim, olha que bonito. Isso vale o culto da manhã, tá bom? Ah, Samuel, eu vou dormir o resto da palavra, fala alguma coisa legal agora, porque depois daqui eu vou dormir. Então, veja isso, que é muito, muito precioso. Rivalizaremos sua capacidade de infligir sofrimento com a nossa capacidade de suportar sofrimento. Façam conosco o que quiserem, e ainda os amaremos. Joguem-nos na cadeia, como ele foi preso muitas vezes, e ainda os amaremos. Bombardeiem nossas casas e ameacem nossos filhos, e por mais difícil que seja, ainda os amaremos. Mas fiquem certos que nós os venceremos, por nossa capacidade de sofrer, e um dia conquistaremos nossa liberdade. Vocês mesmos serão conquistados nesse processo, e nossa vitória será dupla. Teremos uma dupla vitória. O movimento, o sonho de Martin Luther King, é um sonho que se manifesta num sofrimento. É um sonho que se manifesta numa luta. É um sonho que se manifesta numa perda do conforto, numa perda das facilidades, numa perda da vida fácil por uma vida de luta, por uma vida de desafios, de muitas vezes ser preso, de muitas vezes ter que enfrentar cães que eram soltos, para tentar abafar uma manifestação que nunca foi violenta, ou jatos de água e coisas do tipo. Então, você tem aqui um reflexo de alguém que entendeu que a encarnação de um sonho, que a verdadeira realização de um sonho, sempre virá acompanhado de sofrimento. E que nenhum sonho se torna real, nenhum sonho sai do mundo da ideia, do pensamento, para encarnar-se, sem a realidade do sofrimento que o acompanha. E Martin Luther King vai dizer que ainda é o caminho, é a capacidade de sofrer que traria o grande milagre da transformação e da mudança. 5 anos depois desse discurso, Martin Luther King vai morrer assassinado aos 39 anos. Mas um dia antes de morrer assassinado, ele fez uma outra pregação. Você vai ver aí o título dela no slide, e já você vai ver o vídeo do momento final dessa pregação. Eu estive no topo da montanha. Horas depois dessa pregação, ele vai ser assassinado no dia seguinte, no dia 4 de abril. Olha que interessante, né? Dietrich Bonhoeffer, que morreu por defender a causa dos judeus, também morreu aos 39 anos em abril. Martin Luther King, na luta, pela causa contra o racismo, morreu aos 39 anos, também em abril. 2 pastores, 2 doutores em teologia, os 2 tinham doutorado em teologia. Mas antes de ver o vídeo, eu gostaria de falar um pedaço dessa pregação, porque em determinado momento dessa pregação que ele está fazendo numa igreja, ele diz assim: se o Todo-Poderoso me procurasse hoje para me dizer, para que época você quer viajar? Em que época você gostaria de viver? Você pode escolher a época que você quiser. Ele disse assim: num primeiro momento eu viajaria para a época de Moisés. E lá veria o mar vermelho se abrir, veria a escravidão do Egito, as pessoas sendo libertas, passando pelo mar. Mas eu não gostaria de ir para essa época. Depois eu viajaria para a Grécia.
a Grécia da filosofia, a Grécia dos homens inteligentes como Sócrates, Aristóteles, Platão, e toda a academia que existia de pensamento tão rico. Mas eu também não ficaria ali nessa época. Eu viajaria então ao poderoso e maior império que esse mundo já conheceu, o Império Romano, o império dos grandes imperadores, dos Césares, o império de ferro, o império que marcou a história. Isso não tem para onde você viaje na Europa sem encontrar ruínas romanas. Você vai na África, ruínas romanas. Você vai na Ásia, ruínas romanas. Tamanha grandeza. Mas ele diz, eu também não ficaria ali. Eu viajaria para o século XVI, na época de Lutero, para ver a reforma e vê-lo fixando nas portas de uma igreja 95 teses contra o abuso da igreja, contra a venda de indulgências e outras coisas. Mas ele diz, eu também não ficaria ali. Se o Todo-Poderoso me perguntasse em que época eu gostaria de estar, eu pediria a Ele para estar aqui, agora, na mesma época em que eu estou, sofrendo, lutando por uma causa, tendo um sonho, vivendo a realidade deste momento, desta luta, desta realidade. Se Deus me desse a oportunidade de escolher na história o meu lugar seria aqui, seria agora. Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Essa pregação ela foi filmada e você vai assistir agora os 2 minutos finais dessa palavra. São os 2 minutos finais de qualquer pregação que Martin Luther King tenha feito. Depois dessa pregação, no dia seguinte, então, ele vai ser assassinado com um tiro. Então a gente tem aí, tá legendado, então você tem que ler. Preste bem atenção, são 2 minutos só. Eu acredito que o púlpito está na frente de alguém? Não? Então eu vou deixar. I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Até aqui. É bem emocionante como ele... A última pregação dele é sobre Moisés olhando a terra prometida e não entrando. E ele não viu tudo que ele conquistou, né? As gerações que depois usufruíram, não que deixou de existir racismo e outras coisas, mas comparado a essa época, as coisas mudaram extremamente. E ele não pôde ver isso, né, pessoalmente, em vida, mas com certeza... sabe que isso aconteceu. E o próximo slide, que é a essência da palavra de hoje, ele já está aí num caixão, né, uma pessoa, uma criança olhando. Olha o que ele escreveu. De certa forma, precisamos acreditar que o sofrimento imerecido é redentor. É redentor. De que o sofrimento sem causa, a sua aparente sem causa, na verdade, é uma semente que vai gerar algo. É uma semente poderosa
para gerar transformações. E ele, a história dele, se tornou um memorial infinitamente maior por ter sido assassinado e tudo isso, do que se ele tivesse vivido até os 90 anos, por exemplo. Mas toda a sua luta e toda a sua causa, o que me chama a atenção é a ideia de ele dizer: eu tive um sonho, e tudo o que veio a partir deste sonho foram dificuldades, foram lutas, foram desafios. A vida não ficou mais colorida, a vida não ficou mais suave, a vida não ficou mais leve, pelo contrário, tudo se tornou mais desafiador. E isso me traz de volta ao personagem da nossa história, de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 e 9, quando José também disse: eu tive um sonho, eu tenho um sonho para contar. Depois deste momento, depois deste sonho, José também embarcará num caminho de lutas, num caminho de dificuldades. Não só será vendido pelos irmãos, mas será um escravo, vendido como escravo, será preso, será injustiçado, e por muitos anos a história de José será marcada por sofrimento. Mas naquelas voltas da providência divina, José passa a ocupar um cargo importante no Egito. Ele se torna a segunda pessoa mais importante em autoridade no Egito, depois de 13 anos ou mais de que ele tinha saído de casa. José agora se torna o banco de alimentos do mundo, onde qualquer pessoa que queira comida, comprar comida, precisa ir ao Egito, porque José administrou uma colheita, um guardar alimentos, né, um estocar alimentos, de certa forma que no momento de seca, no momento de necessidade, apenas nas mãos de José havia comida, apenas nas mãos do Egito, que José administrava. E nessa reviravolta, os irmãos de José que o venderam, os irmãos de José que o entregaram para uma caravana que escravizava as pessoas, vem comprar comidinha na mão de José. Aí eu fico pensando, se fosse eu e você, é agora, faca na caveira, vou mandar um estoque preparadinho aqui. Cadê aquele pó lá que a gente usa para matar aqueles bichinhos que ficam entrando? Mistura uma refeição aí de rango com veneno aí para essa galera que vai. Mas o que nós encontramos é um dos textos mais preciosos da Bíblia, que você pode grifar algumas vezes assim, até aparecer a tinta do outro lado, que é Gênesis 45, versículo 5, quando José vai dizer: não se entristeçam, depois que ele se revela aos seus irmãos, nem se sintam culpados pelo mal que vocês me fizeram. Aí ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. O que José está dizendo é que eu tive um sonho, e este sonho me levou por caminhos difíceis. Este sonho me transformou num vendido, num traído por sua família. Este sonho me levou a uma prisão. Este sonho me levou ao abandono. Este sonho me levou a tudo que é difícil no que diz respeito ao abandono. Mas Deus, em sua providência, usou este sofrimento para que hoje vocês e a nossa família pudesse ser poupada, pudesse ter o que comer. E de certa forma, por que não dizer, para que a promessa do Messias permanecesse, aquela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, aquela promessa de Gênesis 12, que da semente de Abraão viria um, no qual seriam benditas todas as famílias da terra. O sofrimento de José mantém o caminho aberto ao Messias, mantém o caminho aberto para a redenção, mantém o caminho aberto para a preservação dos planos de Deus na história.
José, ele poderia ter feito muita coisa aqui. José poderia ter feito o discurso mais vitimista que alguém pode fazer. E todos nós diríamos que ele teria razão. Se José tivesse dito, o que vocês fizeram comigo não se faz com uma pessoa. Como é que pode vocês venderem o próprio irmão? Como é que vocês sabem o que eu passei? Eu fiquei preso, eu fui vendido, eu tive que viajar de forma terrível até chegar no Egito, e depois estava trabalhando, uma mulher me atacou, eu permaneci firme com Deus, fui parar na cadeia, e tantas coisas aconteceram. Olha o que vocês fizeram comigo, isso não se faz. Eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu sou uma vítima de vocês, eu sou uma vítima do mundo, eu sou uma vítima do Egito. Ele poderia ter se abrigado num discurso vitimista. Ele também poderia, como nós já falamos, ter se abrigado num discurso em atitude de retaliação. Bateu, levou. Agora chegou a minha vez. O mundo me machucou, o mundo me feriu, fui ferido por minha família, fui ferido pelo sistema egípcio, fui ferido por tudo e por todos. Agora é a minha vez de responder ao mundo, agora é a minha vez de dar o troco, agora é minha vez de devolver aquilo que eu recebi. E se isso tivesse acontecido, se José tivesse respondido dessa forma, hoje nós não estaríamos contando a história dele. Foi justamente porque José olhou o seu sonho, olhou a sua trajetória e olhou o que Deus fez com o seu sofrimento, as portas que o seu sofrimento abriu, a relevância do seu sofrimento para a preservação de tantos, para a bênção de tantos. Foi neste momento em que José abre mão do vitimismo, ele abre mão da retaliação para colocar todos os seus sofrimentos aos pés de Deus e falar que o meu sofrimento está nos planos de Deus. Se este sofrimento faz parte do projeto, se esse sofrimento foi útil nas mãos do Senhor, esse sofrimento bem-estar, esse sofrimento é bem-vindo. E aqui eu começo a identificar, queridos, dois tipos de sonhos. Há o sonho de fuga. Aqueles que sonham na sua imaginação grandes coisas, talvez tomando banho, ou deitado numa cama, a mente vai até os confins da terra, até o mundo ideal, de realizações, de coisas, mas que não se convertem em nada, quando se levanta no outro dia. Sonhos de mudanças, sonhos de transformações, sonhos de realizações em todas as esferas pessoais, familiares, eclesiásticas, nacionais. Sonhos, mas é um sonho de fuga, porque tem muito mais a ver com um alívio momentâneo da dificuldade da realidade, mas que não se encarna, que não reflete no seu dia a dia. É um mundo imaginário para se estar e ter um alívio da realidade. Um sonho de fuga. Mas existe um sonho de ação. O sonho de ação é aquele que paga um preço para encarnar-se. É aquele que paga um alto preço, como foi o caso de José, como foi o caso de Martin Luther King, paga um alto preço para que esse sonho saia do mundo das ideias, para que esse sonho saia do mundo da fantasia, para que esse sonho saia do mundo da imaginação, para se tornar algo verdadeiro e concreto. Dois tipos de sonho, um sonho de fuga e um sonho de ação. Isso me faz pensar então algumas reflexões, antes de nós encerrarmos a palavra de hoje. A primeira reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é: as grandes realizações não se consumam sem sofrimento. Isso é bíblico. E isso é bíblico desde o comecinho da Bíblia. Quando você pega Gênesis 3, quando nós tivemos a queda,
e Adão e Eva rompem com Deus, o pecado, a morte e o sofrimento entram no mundo, Deus proclama para Adão: Adão, o seu pão você vai comer apenas com o suor do teu rosto, e você só vai ter do fruto desta terra com dor. E para a mulher, no versículo 16, vai dizer: apenas com dores você dará à luz. Desde o início da história, Deus deixa claro que tudo aquilo que gerar vida, tudo aquilo que gerar frutos, passará pelo filtro do sofrimento e da dor. De que a nossa história, de que as nossas conquistas verdadeiras, coisas que realmente acrescentam vida a qualquer coisa, coisas que realmente acrescentam fruto a qualquer coisa, passam por um filtro de dor, de sofrimento, de luta. Nós já falamos aqui uma vez sobre as pessoas da Bíblia que foram cheias do Espírito Santo. Algo que nós pedimos todos os cultos: Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. Mas é impressionante ver, e isso é um pedido maravilhoso, mas é impressionante na Bíblia perceber que todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, a vida delas não ficou mais fácil, ficou mais desafiadora. Você pega Davi, estava no campo, domingo no parque, sossegado, até que o profeta Samuel foi lá ungir ele. Do ponto de vista humano, the house is down, só ficou mais difícil. Aí o Saul quer matar, quer perseguir, caos. Você pega Paulo, líder religioso, tranquilo, comendo do bom e do melhor. Aí a Bíblia diz que Ananias orou por ele, o Espírito Santo desceu sobre ele. De lá para cá, se dá uma lidinha depois em 2 Coríntios 11, 24, a listinha de Paulo, tem naufrágio, tem varada, tem luta. Jesus, até o capítulo 3 de Mateus e Lucas, né, principalmente de Mateus, você tem pouca coisa sobre Jesus. Nasceu, mamãe cuidou, como todo ser humano, crescia em sabedoria para com Deus e para com os homens, só resumos. Aí no capítulo 3, João Batista batiza Jesus e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Capítulo 4, e Jesus é conduzido para o deserto. Isso nos faz concluir algo que é muito claro nas Escrituras: o Espírito Santo não vem para tornar a vida de uma pessoa mais fácil, mas para tornar a vida de alguém mais relevante, para tornar a vida de alguém como um agente de mudança, de transformação, de vida e de frutos, mas não sem dor, não sem sofrimento. Então a primeira coisa que esta reflexão desta manhã me chama a atenção é que se eu e você quisermos alguma coisa de concreto na nossa vida, que de alguma forma gere vida, que de alguma forma gere transformação e frutos, isto passará por suor, isso passará por lágrimas, e isso passará por dor. Nada de concreto, de grande acontecerá deitado eternamente em berço esplêndido. Nada de concreto acontecerá deitados num divã. Nada de concreto acontecerá sem arregaçarmos as nossas mangas e andarmos uma milha a mais, e irmos mais fundo, dormirmos menos algumas vezes, arregaçarmos as mangas e irmos para a luta. Abandonarmos a retaliação, abandonarmos a vitimização e irmos enfrentar as situações das quais nós tivemos um sonho. Porque senão o nosso sonho é infrutífero. O nosso sonho sem as lágrimas, sem o suor e sem a dor, são apenas uma nuvem, são apenas uma fumaça que o vento vai levar e vai fazer desaparecer. Se você tem sonhos, se você tem projetos: eu quero ver a minha família restaurada, eu quero ver essa situação restaurada, eu quero ver isso acontecer, eu quero ver esta mudança acontecer, nada acontecerá do ponto de vista de um telespectador.
que espera um milagre, que espera que alguém faça, ou que espera um livro com 5 passos perfeitos para que isso aconteça. Essas coisas não vão acontecer. Tudo que nós vemos de pessoas que construíram coisas importantes e grandes, tem a ver com derramamento de sangue, tem a ver com derramamento de suor, tem a ver com derramamento de lágrimas, tem a ver com aquele dia a dia, que a pessoa às vezes acorda com o coração desanimado, com o coração fraco, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada, mas se lembra, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho pessoas que eu cuido, eu vou respirar fundo e vou levantar mais uma manhã, eu vou respirar fundo e vou encarar mais um dia, vou enfrentar mais um dia. E glória a Deus por isso, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho ânimo, Deus vai me dar, aleluia, porque a luta continua. Ir em frente, são essas pessoas que vivem as vivificações e os frutos da terra. Apenas com dores darás a luz, apenas com dores tirarás o fruto da terra. A gente é procurado às vezes para uma palavra mágica. E é claro que a gente pode buscar num aconselhamento um norte, a gente pode buscar num aconselhamento uma direção, a gente pode buscar numa conversa enxergar alguma coisa que nós não estamos enxergando, mas a efetiva transformação passa por quem está buscando essa transformação, passa por quem tem um sonho. Em segundo lugar, e um ponto talvez mais delicado sobre o sofrimento, é que o nosso sofrimento, ele pode ser redentor para muitas pessoas. Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu quero mostrar um slide para elucidar e para ilustrar isso que eu estou falando agora. O que significa o nosso sofrimento ser redentor para muitos? Eu já mostrei esse slide aqui uma vez, mas muitos não estavam. Esse é Nick, né? As pessoas conhecem por alguns vídeos dele na internet. Ele começa a compartilhar nos seus livros, fiz alguns recortes, sobre a dificuldade que foi ter nascido sem braços, sem pernas. Dessa forma, ele começa a dizer: minha mãe tinha se recusado a me segurar nos braços e pediu que me levassem para longe. Levem esse bebê daqui, não quero tocar nele, nem quero vê-lo. Minha mãe pensou na possibilidade de adoção. Nenhuma garota jamais vai se apaixonar por mim. Jamais poderei abraçá-la. Que emprego vou arranjar? Quem vai querer me contratar? Eu orava: por que, Deus, por que você não me deu pelo menos um braço? Eu perguntava a Deus: pense só no que eu poderia fazer com um braço. Algumas crianças me chamavam de aberração e alienígena. Antes de continuar, até aqui a gente percebe uma pessoa sofrendo, que às vezes faz com que o nosso sofrimento se torne uma coisa meio Nutella, né? Meio Nutella. Mas olha que interessante, Deus vai tratar com ele na caminhada dele, e olha o que a história dele vai virar para tantas pessoas. Pode passar. Eu descobri que as pessoas estavam dispostas a me dar ouvidos, porque bastava olhar para mim, para perceber que eu tinha superado minhas adversidades. Instintivamente as pessoas sentiam que eu tinha algo a dizer, que poderia ajudá-las a lidar com seus próprios problemas. Pode passar. Aos 24 anos, preparando-me para falar numa igreja, eu conheci Daniel, com 19 meses de idade, exatamente como eu. Eu posso ajudá-lo. Seus pais oravam por um milagre. Deus fez de mim o milagre de Daniel.
Pense em como seria mais fácil para meus pais se eles conhecessem alguém sem pernas e braços, para orientá-los. Fui abençoado para exercer esse papel para vários homens, mulheres e crianças com deficiências semelhantes à minha. Isso era uma dádiva, saber meu propósito de vida tão cedo. Sempre ouço, ver que um cara como você é tão feliz, me faz parar para pensar, porque às vezes sinto pena de mim mesmo. E o último slide. Conheço pessoas de corpo perfeito que não conheceram metade da felicidade que experimentei. Em minhas jornadas, vi mais alegria nas favelas de Mumbai e em orfanatos da África do que em condomínios fechados e gigantescas mansões que valem milhões de dólares. Se você puder voltar para aquele slide onde ele está com Daniel, por favor, Cris. O nosso sofrimento pode ser redentor para muitos. E isso tem muito a ver com José, que entendeu que todo o seu sofrimento era útil nas mãos de Deus. Amados, nós cultuamos a Deus de várias formas. Deus, seja Senhor da minha vida. Deus, seja Senhor do meu dinheiro. Deus, seja Senhor do meu tempo. Deus, seja Senhor da minha família. Mas a gente percebe que algumas pessoas conseguem orar: Deus, seja Senhor do meu sofrimento e use-o para a tua glória. Quando nós percebemos que muitos sofrimentos fazem parte do pacote, e que o Evangelho não é um seguro contra acidente, um seguro contra momentos difíceis, um seguro contra coisas ruins. Até porque seria muito estranho Jesus, os grandes apóstolos, todos eles viveram contextos de grande sofrimento. Aí o bonitão aqui, agora é só do bom e do melhor. Seria uma grande bobagem. Mas nós percebemos que as nossas histórias de sofrimento são poderosas nas mãos de Deus, na cura de outras pessoas, na restauração de outras pessoas, na compaixão por outras pessoas. Existe um livro cujo título é O Sofrimento que Cura, onde o escritor diz: tornar suas próprias feridas uma fonte de cura. Suas feridas são o seu principal poder curador. A igreja é uma comunidade curativa, não apenas porque feridas são saradas, mas porque feridas são saradas por outras feridas. O principal instrumento de Deus para curar feridas são pessoas feridas, que entregaram suas feridas na mão de Deus e falaram: usa a minha ferida. Ninguém consegue ajudar alguém sem se envolver, sem entrar com todo o seu ser na situação dolorosa, sem correr o risco de se ferir. Quando você abre as suas feridas para ajudar alguém ferido, não é um caminho seguro, não é um caminho leve, né? Mas o princípio e o fim de toda ajuda cristã é dar a vida pelos outros. De forma que você, se você pensa nesta manhã: puxa, eu gostaria de ser mais usado por Deus. Como isso poderia acontecer? Talvez pregando aqui no microfone, talvez fazendo alguma coisa assim, desse tipo. Olha, uma certeza que eu tenho, é que se em uma área que você sofreu, você deixar Deus te usar, para que essa situação seja usada para pessoas que estão sofrendo a mesma coisa que você sofreu no passado agora, você terá muito mais autoridade do que um pastor. Você terá muito mais influência do que um teólogo para ajudar essa pessoa. Às vezes, uma das nossas maiores frustrações, seja como pastor, seja como alguém, muitos aqui, que ajudam outras pessoas em aconselhamento, uma das nossas maiores dificuldades é ouvir uma história da qual nós nunca vivemos nada parecido. E termos no máximo a possibilidade de falar: puxa, eu preciso de uma referência na palavra de Deus.
para passar para essa pessoa, para esse momento. Mas como seria mais poderoso? Como seria mais eficaz? Como seria mais impactante para aquela pessoa se ela ouvisse o mesmo princípio bíblico nos lábios de alguém que passou a mesma coisa? Nos lábios de alguém que pode dizer: eu sei o que você está passando e não tenho vergonha de te contar a minha história, para que você encontre a redenção que eu encontrei neste mesmo sofrimento, essa mesma dor. Eu sei que isso às vezes envolve tocar em coisas que são delicadas para nós, e que nós preferíamos esconder, nós preferíamos esquecer. E é por isso que o autor diz: é como dar a vida por alguém. Mas o cristianismo não é isso. A vida cristã não é isso. É essa nossa capacidade de pegarmos o nosso sofrimento e, assim como José, ao invés de nos escondermos no vitimismo, ao invés de nos escondermos na retaliação, colocamos esse sofrimento aos pés do nosso Cristo e falemos: eu não entendi nada. A conta desse sofrimento nunca fechou para mim, mas ele aconteceu e o tempo não vai voltar. Eu quero que esse sofrimento também seja para a tua glória agora. Quão rica a experiência de estar diante do sofrimento e aprendendo de alguém que está sofrendo. Nossa amada Iracema, eu fui com meu pai visitá-la no hospital um dia antes de ela fazer a cirurgia no coração, né? Abriu o coração. A gente chega no quarto e parece que é festa, está tendo culto aqui, está tendo uma celebração, oração, alegria, sorrisos, fé, esperança. E nós, quando saímos do quarto, comentamos: puxa, quem vai acreditar que está numa cama uma pessoa que amanhã, a essa hora, estará anestesiada, com o peito todo aberto? Como é rico quando o pastor Laudo compartilha com a gente histórias de sua mãe que tentou matá-lo e que ele traz hoje cicatriz na sua cabeça, até hoje, como memória desta ferida, deste sofrimento. E que hoje ele é o melhor filho. E que seus pais, quando precisam de alguma coisa, ele é a primeira pessoa para quem ligam. Para conversar com uma pessoa que teve problemas na sua infância, quem é a pessoa mais indicada? Eu ou Laudo? Ele tem a marca do sofrimento que dá autoridade. Álvaro e Rossella conversaram com a gente algumas semanas atrás de suas feridas, de seus testemunhos, de suas crises e lutas na história. Quantas coisas que dão a eles um poder. Ambos derramaram lágrimas em vários momentos, porque é impossível voltar em momentos doloridos e não sentir dor. Não é uma amnésia. Mas para quantas pessoas isso foi importante? E assim eu poderia citar muitos de vocês, dos quais eu conheço pessoalmente, e conheço um pouco da dor, e sei o poder que essa dor, a autoridade que este sofrimento dá a vocês, para redimirem tantas vidas que estão sofrendo na mesma área. Eu termino falando sobre Cristo. Samuel, por que eu tenho que usar o meu sofrimento, as minhas feridas para curar outras pessoas? Isaías 53. Por suas feridas nós fomos sarados, porque nós seguimos aquele que cura por meio de suas feridas. E como seguidor daquele que cura por meio das feridas, por meio do sofrimento, nós somos chamados como seus seguidores a deixarmos que o nosso sofrimento, que as nossas feridas curem também. É interessante que o Tomé é incrédulo. O Tomé que só acredita vendo, só vai ser curado da sua incredulidade quando ele toca as feridas de Jesus. Muitos de nós só passamos a seguir Jesus por causa de suas feridas e de seu sofrimento. Se Deus fosse um Deus apenas sentado num alto e sublime trono,
Porque Isaías 6, Isaías está tendo uma visão de Jesus. João vai dizer isso, que quando Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, era Jesus. Se fosse apenas uma divindade superior, alheia a todo o sofrimento, provavelmente nós não seguiríamos Jesus. O que mexeu com o seu coração, o que transformou o seu coração, o que gerou vida no nosso coração, é olhar para o nosso mestre ferido e saber que tudo aquilo que ele passou era para nos perdoar, era para nos redimir, era para nos dar uma nova vida, era para nos trocar o coração. E quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em desanimar e você se lembrou da cruz? E você se lembrou de Jesus? E assim como Paulo, você pôde dizer assim: o amor de Cristo nos constrange, porque se Ele morreu, todos nós morremos com Ele. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. A minha oração é que, se você tem um sonho e você tem sofrido, é que esse sofrimento se torne um instrumento nas mãos de Deus. Seja para você alcançar uma transformação, vida, frutos, tudo aquilo de importante que você quiser conquistar, que seja como foi desde o começo, com o suor do teu rosto, com a dor do parto, com a dor da terra, com a dor da cruz, com o sofrimento da cruz, a cura que vem apenas por meio daquele que foi crucificado por nós. Vamos ficar de pé? Quando você começar a usar o seu sofrimento para a cura de outras pessoas, você vai perceber que você mesmo começa a ser curado. Por mais dolorido que seja, ou expor alguma coisa, incrivelmente o negócio de Deus acontece que começa a doer menos para você. Não é que vai parar de doer, mas vai doer menos. Então, compartilhe seu sofrimento, deixe seu sofrimento ser instrumento de cura. Queria que nós orássemos sobre essas duas reflexões. A primeira, a necessidade de dor, de esforço, de suor, para que muitos sonhos se tornem verdade. Pode até um dia cair um raio do céu e acontecer alguma coisa, mas não é a regra, irmão. A regra é com dor e com suor. Ah, mas aconteceu tal coisa e foi super fácil. Então aproveita o oásis, porque a maioria é deserto, tá bom? Mas em segundo lugar, deixe que o seu sofrimento seja um sofrimento redentor. Feche seus olhos, vamos orar. Os seus queridos do louvor puderem me ajudar neste momento de oração e de louvor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como cristãos, como filhos e filhas de um Pai amoroso. Por mais que pessoas aqui possam ter experiências difíceis com suas famílias, em último caso nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus que nos chama de filhos, amados, independentemente do que tenhamos que provar. Senhor, muitos de nós temos um sonho. Só que muitos de nós temos um sonho de fuga. Um sonho que sonha um futuro diferente. Um sonho que sonha uma restauração. Um sonho que sonha um projeto. Ajuda-nos que este sonho não seja apenas uma imaginação, uma nuvem, um delírio, mas que não se torne real, que não pague o preço para que se torne real, para que se torne encarnado na realidade e não apenas uma fumaça. Ajuda, Senhor, cada um de nós a suar mais, a sentirmos mais dores. Se este for o preço dos sonhos, dos teus sonhos para nós, tira de nós, Senhor, todo comodismo, toda preguiça às vezes, todo tédio, todo desânimo.
Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos acordar diferentes. Que ao nos levantar e todos os desafios do nosso dia, da nossa semana, ao nos assaltarem a mente, possam ser rivalizados com outro pensamento. Um pensamento que sabe de quem é filho, que sabe-se que as coisas grandes não serão conquistadas sem dor, sem suor. Um pensamento preparado para a luta de mais um dia, para alcançar aquilo que se busca alcançar. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada vida aqui que acorda cedo para batalhar, mesmo em dias difíceis, mas sabem que estão construindo algo, sabem que estão abençoando pessoas, sabem que pessoas dependem deles e delas, e nesse momento respirem fundo para dizer: aleluia, a luta continua, aleluia, vamos em frente, no final a gente vence, vamos em frente, mais um dia. Em nome de Jesus, ó Deus, que nosso coração seja banhado pelaquela coragem que vem de Deus, pelaquela raça que vem de Deus, por aquele espírito animoso que vem de Deus. Encontre os seus soldados, Deus, assim como Eliezer na Bíblia, que tomou uma espada e foi para a luta, e no meio da luta se viu sozinho contra filisteus, mas permaneceu na luta, até que o último filisteu fosse vencido. E quando ele foi soltar a espada, não conseguia mais, porque sua mão, tão cansada em apertar aquela espada, se apegou. Suas articulações, os seus nervos estavam apegados àquela espada. Ajuda-nos, Senhor. Traz ânimo, força ao coração de cada um, coragem para lidar com esse desafio, que é a vida por meio da dor, que são os frutos por meio das lágrimas, que são os frutos por meio do suor. Nós sabemos que esta ordem há de passar, mas enquanto estivermos aqui, que nós possamos pagar este preço pela encarnação dos nossos sonhos. Em último lugar, ó Deus, em segundo e último lugar, há muitos corações aqui que trazem marcas e cicatrizes, ou estão atualmente vivendo grandes sofrimentos, e nestes momentos há mais perguntas do que respostas. Mas o Senhor é o Senhor de tudo da nossa vida. Muitos têm orado por alívio, por mudança, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que faz. Mas em muitos casos, esse sofrimento é para nós. Nós precisamos dele, e pessoas precisam dele. A família de José precisava do sofrimento de José, para que fosse salva, para que fosse preservada. Nós precisamos do sofrimento de Jesus para que fôssemos salvos. Então que o nosso sofrimento também seja útil, Senhor, para encorajar pessoas, para curar pessoas, para trazer uma voz para muitos que se sentem perdidos num labirinto, mas encontram alguém com a mesma marca, com a mesma dor, e encontram ali um norte, encontram ali uma direção. Obrigado pela vida de José, que não se escondeu no vitimismo ou na retaliação, mas nos ensina essa manhã dizendo: tudo bem, aconteceu o sofrimento, mas ele estava nas mãos de Deus. Esse sofrimento estava nas mãos de Deus. Então não se entristeça, vamos em frente. Obrigado pelo sonho e sofrimento de Martin Luther King, que fez cair muitas barreiras e muros de separação racial, tendo vivido intensamente até o dia da morte, mas que vive eternamente como um testemunho de que o sofrimento é redentor quando ele é imerecido. Senhor, pedimos ainda mais uma coisa: traz alívio para aqueles que estão sofrendo esta manhã. Há corações que têm derramado lágrimas continuamente, Deus.
Há corações que estão tristes, desanimados, pesados, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, doce Consolador, possa agora tomar estes corações e envolvê-lo de amor, envolvê-lo de paz, envolvê-lo de segurança, Senhor. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da tempestade, os Teus filhos e filhas possam experimentar aquela paz que é diferente do mundo, aquela paz que habita no meio do caos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.